Êxodo 28, versículo 1. E toma para ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para que eles ministrem a mim no ofício sacerdotal. Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão. E tu farás vestes santas para Arão, teu irmão, para a glória e esplendor. Esses versículos querem dizer que as vestes santas de Arão e seus filhos os distinguia como os sacerdotes do Senhor. As orientações do Senhor proviam vestes e alimentos para aqueles que serviam em sua presença, em contraste com certos rituais pagãos e que se concentravam em vestir e alimentar deuses ídolos. A expressão glória e esplendor indica que as vestes sacerdotais eram muito mais do que funcionais. Elas se assemelham a outros elementos do complexo do tabernáculo, que caracterizava por finos tecidos, desenhos coloridos, metais preciosos e artesanato especializado, como apropriados para honrar o Senhor, que ali residiria. Nadab e Abiú acompanharam seu pai e os líderes israelitas que tiveram o privilégio de participar da cerimônia pactual no Monte Sinai. A morte repentina deles está registrada. Eleazar sucedeu Arão como sumo sacerdote. Itamar dirigiu os levitas e fizeram um inventário dos materiais usados na construção do tabernáculo. Versículo 3. E falarás todos que são sábios de coração, a quem eu enchi com espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para consagrá-lo, para que ele ministre a mim no ofício sacerdotal. Esse versículo quer dizer que os homens e mulheres que confeccionariam as vestes sacerdotais usariam as habilidades a elas conferidas por Deus. Em contraste com Faraó, cujo coração era caracteristicamente duro e rebelde contra o Senhor, essas pessoas eram sábias de coração, receberam de Deus a sabedoria. A sabedoria, neste caso, se manifestaria tanto na disposição quanto na habilidade para fazer o trabalho necessário. 4. E estas são as vestes que farão um peitoral e um éfode, e um manto e uma túnica bordada, uma tira e um cinto farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e seus filhos, para que eles ministrem a mim no ofício sacerdotal. E tomarão ouro e azul e púrpura e escarlate e linho fino, e farão o éfode de ouro, de azul e de púrpura, de escarlate e de linho fino, tecido de trabalho esmerado. Esse versículo quer dizer que a palavra éfode, colete sacerdotal, é uma palavra hebraica transliterada para que se refere a uma vestimenta tipo colete usado pelo sumo sacerdote. 7. Terá duas ombreiras unidas em uma das duas pontas, e assim se unirá. E o cinto trançado do éfode, que nele está, será no mesmo, de acordo com a sua obra, de ouro, de azul e púrpura, escarlate e de linho fino, torcido. E tomarás duas pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos nomes de uma pedra e os outros 6 nomes do restante na outra pedra, de acordo com o seu nascimento. Como obra do escultor, como as gravuras de um selo, gravarás as duas pedras como o nome dos filhos de Israel e farás engastadas no ouro. E colocará as duas pedras nas ombreiras do éfode, por pedra de memorial para os filhos de Israel. E Arão levará seus nomes diante do Senhor sobre os seus 2 ombros por memorial. Esses versículos quer dizer que um selo gravaria a impressão destinada na cera e no barro, ou deixaria um padrão identificador de tinta que funcionaria como uma assinatura. Êxodo 28:12 não especifica quem deveria ser lembrado pelas pedras ou para o seu propósito. Previamente, em Êxodo, tanto o Senhor quanto os israelitas receberam o estímulo para lembrar. Versículo 13. E farás engastes de ouro, e 2 correntes pequenas de ouro puro tu farás o trabalho trançado e prenderás as correntes aos engates. E farás o peitoral do juízo do trabalho, esmerado. Segundo a obra do éfode, o farás de ouro, de azul e de púrpura, e de escarlate, de linho fino tecido o farás. Será quadrado, sendo dobrado 1 palmo será o seu comprimento, e 1 palmo será a sua largura.
Esse versículo quer dizer que o peitoral era dobrado, para que parece para criar um bolso ou bolsa para armazenar o Urim e o Tumim. 17. E colocarás nele engaste de pedra, e saber 4 fileiras de pedra. A primeira fileira será um sárdio de um topázio e um carbunúculo. Esta será a primeira fileira. E a segunda fileira será de esmeralda, uma safira e de um diamante. E a terceira fileira será de um jacinto de ágata, uma ágata e de uma ametista. E a quarta fileira será de berilo, de um ônix e um jaspe. Serão engastadas em ouro nos seus engastes. E as pedras terão o nome dos filhos de Israel, 12 de acordo com seus nomes, esculpidos com um selo, cada um com o seu nome, conforme as 12 tribos. E fará sobre o peitoral pequenas correntes de obra de trança de ouro puro. E farás sobre o peitoral 2 anéis de ouro, e colocará os 2 anéis nas extremidades do peitoral. E colocarás 2 correntes trançadas de ouro nos 2 anéis que estão nas extremidades do peitoral. E as outras 2 extremidades das 2 correntes que trançadas prenderás nos 2 engastes, e as colocarás nas ombreiras do éfode diante dele. E farás 2 anéis de ouro e colocarás sobre as 2 extremidades do peitoral na sua borda, que está no lado do éfode por dentro. E os outros 2 anéis de ouro os colocarás nos 2 lados do éfode para baixo, na parte dianteira, parte de outra juntura sobre o cinto traçado do éfode. E ligarão o peitoral pelos seus anéis aos anéis do éfode, com um laço azul para que esteja acima do cinto traçado do éfode, para que o peitoral não se separe do éfode. E Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral, do juízo sobre o seu coração, quando ele entrar no lugar santo para um memorial diante do Senhor continuamente. Esses versículos querem dizer que o sumo sacerdote representava os israelitas como simbolizado pela dupla exibição dos nomes de cada tribo nas 2 pedras sobre a estola sacerdotal, e também pelos nomes de cada das 12 pedras de seu peitoral, visto que o se lembrou do Senhor implicava o seu agir. Recordá-lo é uma expressão de dependência, fé e oração. Pouco é conhecido acerca do significado da palavra Urim e Tumim. As palavras hebraicas são transliteradas e não traduzidas, ou de como esses objetos funcionavam. Um significado sugerido é que Urim tinha a ver com luz e Tumim com inteireza e perfeição. Uma outra possibilidade é que eles estão associados às palavras que significam maldição e inocência. Eles parecem ter sido objetos familiares no contexto antigo, uma vez que não há discussões sobre como confeccioná-los ou obtê-los. O seu uso incluía o recebimento da orientação da parte do Senhor para decisões. O fato do sumo sacerdote levar à presença do Senhor tanto os nomes das tribos como itens usados na apresentação das decisões pressupunha a soberania do Senhor nessas buscas por orientação. O sacerdote promovia a lealdade às estipulações do pacto e apresentava julgamento sob a supervisão do Senhor. E farás o manto do éfode todo de azul, e haverá uma abertura no topo dele, no seu meio. Na sua abertura terá uma borda de obra tecido ao redor, como a abertura da cota de malha, para que não se rompa. E debaixo da sua borda farás romãs de azul, e de púrpura e de escarlate em volta da sua borda, e sinos de ouro ao seu redor. E um sino de ouro e uma romã, um sino de ouro e uma romã, sobre a borda do manto ao seu redor. Esses versículos querem dizer que as cores, as pedras preciosas, os materiais finos e os artesanatos especializados, certamente os sinos que entram na confecção das vestes do sacerdote, contribuíam para destacar o sumo sacerdote e chamar a atenção para o seu trabalho e seus movimentos. 35.
E isto estará sobre Arão, para ministrar, e seu som será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Ao usar a vestimenta específica, o sacerdote mostraria que reconhecia a santidade do lugar santo em razão da presença do Senhor, exatamente como Moisés e os israelitas tiveram de fazer na sarça, em chamas e no monte Sinai. E farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como gravuras de selo santidade para o Senhor. E colocarás sobre um cordão azul para que esteja sobre a mitra, estará sobre a frente da mitra. Esses versículos querem dizer que a expressão santidade para o Senhor indicava propriedade, pertencia o sacerdote, era marcado como alguém dedicado ao Senhor para o serviço representado aos israelitas, que igualmente deveriam ser consagrados. As mesmas palavras são usadas para descrever o Shabá, em Êxodo 31:15, onde a expressão é traduzida como santidade para o Senhor. Versículo 38. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão carregue a iniquidade das coisas sagradas, que os filhos de Israel santificarem em todas as suas ofertas santas, e sempre estará sobre a sua testa, que sejam aceitos perante o Senhor. Esse versículo quer dizer que em lugar dos demais israelitas, e como seus representantes, Arão e seus filhos, eram responsáveis pelo cuidado do tabernáculo e por apresentar ofertas ali, o sumo sacerdote levaria a culpa, ou sofreria as consequências associadas ao fracasso em cumprir as exigências de santidade. Neste processo, o povo precisava de um sumo sacerdote marcado pela santidade para oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. 39. E bordarás a túnica de linho fino, e farás mitra de linho fino, e farás o cinto de obra de bordador. E para os filhos de Arão farás túnicas, e farás para eles cintos, e as tiras lhes farás para a glória e a formosura. Versículo 41. E os colocarás sobre Arão, teu irmão, e seus filhos, com ele e os ungirás, e consagrarás e os santificarás, para que ministrem a mim no ofício sacerdotal. Esse versículo quer dizer que a unção cerimonial envolvia o derramamento de óleo sobre a pessoa para designar o início de uma nova função na vida. Entre os ungidos estavam os sacerdotes, os reis e os profetas. Objetos também podiam ser ungidos para separá-los para usos sagrados. 42. E lhes farás calções de linho para cobrir sua nudez, estender-se-ão dos lombos até as coxas. E estarão sobre Arão e seus filhos, quando eles entrarem no tabernáculo da congregação, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não carreguem iniquidade e morram. Isto será um estatuto para sempre, que ele e sua semente depois dele.